Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio da série Psicopedagogia em Ação com o tema do TEA. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema que está presente no dia a dia praticamente de todas as pessoas com TEA, que a gente fala o transtorno do espectro autista. Muitos comportamentos de crianças com TEA, como tampar os ouvidos, evitar certo tipo de roupa, balançar o corpo, recusar alimentos ou procurar movimentos repetitivos, estão diretamente ligados à forma como eles processam estímulos sensoriais. Neste episódio, vamos entender o que são esses aspectos, como identificá-los e de que maneira o psicopedagogo pode atuar de forma integrada e respeitosa nesse contexto. Não é birra, não é frescura, é o mundo que chega alto demais, forte demais e rápido demais. Nossos objetivos: compreender o que são alterações no processamento sensorial em crianças com TEA, identificar os principais tipos de perfis sensoriais, refletir sobre os impactos sensoriais na aprendizagem e no comportamento, apresentar estratégias de acolhimento e mediação psicopedagógica, reforçar a importância do trabalho interdisciplinar com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e familiares. Vamos descomplicar o que são aspectos sensoriais. O sistema sensorial do nosso corpo recebe e interpreta estímulos do ambiente. Som, cheiro, luz, toques, movimento e temperatura. Crianças com TEA podem apresentar uma hipersensibilidade, quer dizer, estímulos são sentidos de forma muito intensa, ou uma hipossensibilidade, que há necessidade de mais estímulo para que o cérebro o perceba, né? Em um ou mais desse sentido, por exemplo, a audição, geralmente quem tem TEA, essa parte sensorial fica aguçadíssima, eles ficam no estresse total, com barulho de moto, com barulho de carro, sabe, com qualquer coisa que o tire assim do foco. A visão, o tato, o olfato, paladar, sistema vestibular, que é o equilíbrio e movimento, sistema proprioceptivo, que é consciência corporal. Exemplo, uma criança que tampa os ouvidos ao ouvir o barulho do liquidificador pode estar hipersensível ao som. Já outra que pula repentinamente pode estar buscando estímulo vestibular, aquele equilíbrio que eu falei lá, o equilíbrio do movimento. Vamos aos tópicos. Tópico 1. Como o processamento sensorial afeta o dia a dia? Crianças com TEA podem reagir de forma diferente a estímulos que, para outras pessoas, seriam neutros ou até agradáveis. Exemplo, recusa de roupas com etiquetas, dificuldade com barulhos inesperados, irritabilidade em ambientes com muitas luzes ou cheiros. Isso afeta o comportamento, o humor e a aprendizagem. Ambientes não adaptados podem gerar sobrecarga sensorial, crises, isolamento, dificuldades de concentração. Tópico 2. Perfis sensoriais comuns no TEA. Hipersensível, quer dizer, evitador. Evita toques, sons, textura, luzes. Pode se isolar ou reagir com birra ou até mesmo agressividade. Eu já presenciei muito dessas questões que eu acabei de citar aqui. Hipossensível, quer dizer, o buscador, um evitador,
e o outro é o buscador. Um evita e outro busca. Procura estímulos intensos, morde objetos, gira, balança o corpo, toca tudo o tempo todo. Eu aqui já falei com vocês lá no início, né, no iniciozinho dessa temporada, de uma criança que eu atendi de 2 anos, que ela ficou 2 horas em alto barulho com a tampa de uma caixa de sapato, né? Então ela batia aquilo, mas repetidamente, mas com uma velocidade que você não diria que aquilo era uma criança de 2 anos, entendeu? E batia, e quanto mais tempo passava, mais a velocidade era alterada para mais, né? Então, a batida na parede era irritante, tá? Eu confesso, foram 2 horas assim, que eu tive que ficar ali esperando, né? Porque se fôssemos tirá-lo dali, os pais ou eu, ele partia para a agressividade, porque ele já tinha partido antes de começar a sessão, ele já tinha agredido a mãe, por uma coisa que a mãe não deixou ele fazer. Temos também o flutuante. Em alguns sentidos é hipersensível, em outros é hipossensível, então é flutuante, quer dizer, uma hora é isso, outra hora é aquilo. Por exemplo, evita toques, mas busca cheiros intensos. Tópico 3. Impactos na aprendizagem. Dificuldade de atenção em ambientes sensorialmente carregados. Então tem dificuldade. Uma sala cheia, alunos falando, eles ficam com a mão nos ouvidos, tá? Eles fazem crianças assim, 4 anos, 3 anos, eles começam a ficar assim, ó. Aí daqui a pouco começa a balançar tudo. Em uma das minhas escolas que eu já falei, uma criança de 4 anos, ela pegava os 4 dedos, enfiava na boca assim, pegava a sainha, que era um short saia, o uniforme da escola, ela levantava então, com a mão e a outra toda dentro da boca, ia para trás da parede, ou seja, para trás da porta. Até citei que essa criança eu pedi que o pai tirasse, porque eu não tinha tanto conhecimento, isso foi na década de 80, eu não tinha esse conhecimento que tem hoje, né? Esse aprendizado que eu ainda estou caminhando, que isso aqui, um dia eu vou dizer para vocês por que eu me interessei por isso aqui e por que eu domino, um dia eu digo, quando a gente chegar lá na terceira idade. Tópico 3. Impactos na aprendizagem, né, que eu já falei da uma sala de aula. Desorganização motora que interfere na coordenação e na escrita. Então, essa desorganização motora, ele não escreve na linha, tem dificuldade, né? Recusa de materiais escolares com textura ou odor específicos. Então, eu sempre trago brinquedos assim, com texturas diferentes, sim, quando eu estou atendendo crianças, né, com essa condição, com texturas diferentes, com cores diferentes e cores vibrantes. Mas tem criança que a cor vibrante parece que agride, tá? Parece que agride. Eu já presenciei isso, fiquei analisando, que em hora nenhuma aquela criança pegou aqueles brinquedos, de brinquedo com texturas ásperas, eles passavam a mão e empurravam, entendeu? É dificuldade em participar de rodas de conversa ou atividades em grupos, tipo som e estímulos em excesso. Com essa faixa etária, nós utilizamos nas escolas muito assim a rodinha, né? É a rodinha de abertura, de fazer os cartazes, de conversar. É tipo uma roda de conversa mesmo, né? Mas é dentro da linguagem apropriada de cada idade. E eles viram de costas, sabia? Isso aí eu vivi muito. Eles viram de costas, começam a olhar para a parede, olha para cima, olha para um lado, olha para o outro, olha, fica com o olhar, na verdade, vago, olhando para nada. É isso que eu pude perceber. Tópico 4. Estratégias psicopedagógicas e de acolhimento. Como realizar? Observar sinais sensoriais na criança e adaptar o ambiente. Reduzir estímulos visuais e sonoros. Oferecer materiais alternativos, sem cheiro, textura ou suave.
respeitar o tempo da criança. Essas questões aqui, numa sala de aula, fica muito difícil para o diretor adaptar. Confesso para vocês que é difícil. Eu estou falando isso de experiência. Fica muito difícil, porque você não pode organizar uma sala a favor de quando você tem 25, 30 na sala. Você não pode, entendeu? O que você pode fazer é fazer um cantinho específico para ele. Ele tem que ter um cantinho específico. E os pais devem, em casa, seguir essas questões, né? O pai que quiser entrar em contato comigo, eu posso dar uma luz, mandar uma palhinha, tá? Um relatório, como deve fazer. O pai deve organizar o quarto, não a mercê da sua vaidade, né? Que geralmente a mãe, quando enfeita um quarto, né? Faz a decoração do quarto, na verdade, fica tão entusiasmada que fica assim, achando que a criança gosta daquilo tudo. Não. Quem tem filho com essa condição de TDAH e TA tem que fazer ambientes adaptáveis, sim, sabe? Se não gosta de muito estímulo, não põe muito estímulo, põe uma coisa mais neutra. Vocês entenderam? Então tem que prestar atenção nisso e adequar a vida. É só isso. É uma condição diferente? É, mas nós todos somos diferentes de certa forma. Trabalhar com histórias sociais que expliquem e antecipem situações com carga sensorial. Usar materiais sensoriais reguladores, tipo massinha, bolinhas de textura, almofada de peso, fone, abafador. Isso aqui eu já falei em outras, né? Parceria com terapeuta ocupacional para a construção de um plano sensorial personalizado. Então, quando for comprar brinquedo, busca esse tipo de brinquedo que eu estou falando, né? Perguntas. Como saber se a criança tem alteração sensorial? A observação é a chave. Se a criança evita ou busca estímulos com intensidade fora do comum, e isso interfere na sua rotina, vale investigar. Lembra da suspeita que eu falei lá atrás, né? O diagnóstico preciso é feito por terapeutas ocupacionais, com base em avaliações específicas. Então, para cada dificuldade encontrada, pertence a um terapeuta. Então, esse aspecto sensorial é do terapeuta ocupacional, porque ele tem... Tipo assim, se eu, psicopedagoga, eu tenho jogos para toda a faixa etária e eu sei que o que eu vou ativar nas questões de cognitiva, de aprendizagem, de atraso, né? O fono vai para dislexia, dislalia, disgrafia, né? Então, o terapeuta ocupacional vai para esse aspecto sensorial. O que incomoda ou o que ele precisa? É para mais, é para menos? Ou é mais e menos, igual a questão que eu citei aqui? Certo? Então, ela vai fazer a indicação adequada, tanto para a escola quanto para o psicopedagogo, certo? E também para a família. Então, é aquilo que eu falei, é um cruzamento de uma teia de aranha. É uma equipe multidisciplinar, na verdade, se quisermos que a criança avance. O psicopedagogo pode aplicar estratégias sensoriais? Olha aqui, sim, desde que com orientação do profissional habilitado. Eu acabei de falar, né? O terapeuta ocupacional vai mandar também tarefa para o psicopedagogo, entendeu? O psicopedagogo pode adaptar o espaço, mediar atividades e colaborar para um ambiente mais regulador, mas não substitui o terapeuta ocupacional, porque nesse quesito aqui do aspecto sensorial é específico do terapeuta ocupacional. Então não adianta jogar tudo no colo do psicopedagogo, porque nós não damos conta e nem temos a especialização, a menos que você seja, por exemplo, eu sou além de pedagoga, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, tá? Tenho especialização em aprendizagem acelerada,
Tem outras especializações, não vou citar aqui, né? Mas eu sou uma psicopedagoga tanto clínica quanto escolar, porque a minha vida inteira foi dentro de escola, né? Mas sempre tive consultório, desde a década de 90, tá? Então, mesmo assim, você não pode atravessar o campo do outro, entendeu? Quer dizer, eu atuo e eu sou psicanalista infantil, então eu tenho muitas ferramentas, mas o meu papel de psicopedagogo me coloca ali na caixinha do psicopedagogo. Agora é lógico, eu sendo dona de outras ferramentas, tais ferramentas facilitam o meu trabalho. Agora, quando um terapeuta ocupacional me manda atividade, eu vou executar, eu executo. O fono me manda atividade, todo mundo manda atividade para o psicopedagogo, se vocês querem saber. Por isso que aqui eu digo o tempo todo, os demais trabalham, mas o psicopedagogo termina reunindo isso tudo para ver aonde que pode acelerar e não prejudicar a aprendizagem. O nosso dever é este. Então, essas questões sensoriais desaparecem com o tempo? Não, não desaparecem. Não necessariamente. Muitas vezes a criança aprende a lidar melhor com elas, com apoio, estruturas e intervenções adequadas. O objetivo não é normalizar, porque isto não é uma doença que vai ser curada. Isto é uma condição que será trabalhada por esta equipe de apoio conjunta, né? Então, esta equipe vai atuar de forma que esta criança e a família e a escola tenham melhores condições para seguir em frente com essa condição, mais amena, mais trabalhada, mais evoluída. Esse é nosso papel. Então, mas oferecer recursos para que ela tenha mais conforto e autonomia. Então, dentro das suas possibilidades, né? Dentro da sua condição, suas possibilidades, suas habilidades, por menor que sejam, ela tem que desenvolver uma autonomia, sem ser dependente. Essa equipe inteira vai atuar para que crie esse desenvolvimento, digamos assim, né? Essa palavra desenvolvimento é a palavra-chave para todo o processo da educação e da saúde daqueles que trabalham para a criança. E se a escola não entender essas necessidades, aí que tá. A escola tem que entender, sim. A escola tem que entender. Hoje, o saber está no ar. Isso é uma frase que eu sempre disse para todas as alunas que eu formei, que eu preparei. Eu sempre colocava assim: eu ministro aulas, mas o saber é de vocês. Eu estou aqui transmitindo conhecimento. Agora, a sabedoria de se apropriar, de agregar e de avançar é por conta de vocês. Então, o saber está no ar. Não existe pai ignorante, porque a tecnologia está aí. Agora, ele também não pode pegar qualquer coisa que está na internet e abraçar como verdadeira. Porque para isso existe a suspeita, existe a triagem e existe o diagnóstico, elaborado por todos os profissionais e fechado por um profissional específico, que é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Eu venho colocando isso aqui o tempo todo, tá? Então não adianta, eu só vou pagar tanto, só vou pagar a psicopedagoga. Eu não fecho o diagnóstico assim, eu não fecho, né? Você já vem com uma questão que já está trabalhando com outros profissionais, roda, cai no meu colo aqui. Tudo bem, eu vou atender, mas aí, e a dislexia, e a dislalia, a disgrafia, a descalculia, fica onde? É o papel do fono, não é meu. Eu ajudo, mas eu não posso atuar sobre. Entenderam a diferença? Então, é papel do psicopedagogo, junto à família, quer dizer, dando uma orientação, né? Orientar e sensibilizar a equipe escolar, mostrando que esses comportamentos não são birra, mas parte do funcionamento sensorial da criança.
Por exemplo, outro dia uma pessoa comentou comigo o seguinte: estava no mercado, passou uma criança assim de 5 a 8 anos, não detalhou bem. A criança passou, deu uma tapa na bunda da pessoa e saiu correndo rindo. A mãe achou graça e falou assim: ah, ele é autista. Tá entendendo? Quer dizer, não, primeiro a mãe tinha que ter mais educação, né? A criança pode ser autista, pode ser TEA, pode ter distúrbios mentais, pode ter tudo, qualquer tipo de transtorno. Mas a mãe tem que ter educação, né? Então, em qualquer condição, a criança tem que receber limite, tem que entender o que pode, o que não pode. Algumas vezes vão extrapolar, com certeza, tá? Mas aquela mãe deveria ter retornado e pedido desculpa à pessoa. Olha, ele tem uma condição, é assim, entendeu? Me desculpe. Quer dizer, deu um tapa, achou engraçado e saiu rindo. Tudo bem, mas a mãe ri, aí é abuso. Não façam isso. Quem for mãe também tem que se mancar, né? Porque ninguém tá ali para, sabe? Ter empatia é uma coisa, mas ter falta de educação e ser limite é outra coisa, tá? Então o papel do psicopedagogo é orientar, né, junto à família, mas buscando respaldo na área educacional. O psicopedagogo pede relatórios e em cima desse relatório, como está o andamento. Até porque a função do psicopedagogo é atuar sobre... Vem o relatório, vem da psicóloga, da fono, do TO, vem tudo, né? E a gente faz o mapeamento, por onde que a gente começa, entendeu? O psicopedagogo começa ali, mas a função do psicopedagogo, ela é bem específica, ela é questão da aprendizagem. Mas essas outras, né? Esses kits que eu falo, né? Eu falo kit, combo, essas outras comorbidades, chamadas assim pela área da saúde, elas é que impedem o bom andamento da aprendizagem. É por isso que o psicopedagogo termina adentrando, né, em todas as questões. E ela tem que atuar reforçando, ou seja, o papel reforçando o que os outros profissionais estão fazendo. Entenderam aí, né? Então é lógico que o psicopedagogo vai ajudar a família, né, a partir dessa parceria com a escola. Porque desde que eu me entendo de educadora, que quando eu era professora só de sala de aula, que eu fui durante muito tempo, eu recebia, né, vinha um relatório assim com várias perguntas dos neuropediatras, e eu respondia, depois como diretora, sabe, a vida inteira eu respondi. E depois que eu montei o consultório, da década de 90 para cá, então, nossa, eu só aceito geralmente criança que vem indicada, porque senão eu não vou dar conta. Porque se tudo fosse só da ordem da aprendizagem, mas não é. A aprendizagem é prejudicada por essas outras questões, por esse kit que vem junto. Então, o psicopedagogo orienta a família, mostrando que esses comportamentos não são birra, mas parte do funcionamento sensorial da criança, né? Então, a escola, a direção, às vezes, né, quer até, como é que eu vou falar? Uma palavra bonita. Quer expulsar mesmo a criança, quer ficar livre. Mas não pode, porque é lei aceitar. É lei, entendeu? Eu vou falar aqui para vocês, na minha escola, e a escola de criança que eu tive foi da década de 80, hein? Entendeu? Depois de 90 eu ainda tinha escola, na década de 90, depois foi só escola de adulto. Mas vocês vejam bem, na escola que eu tive da década de 80, que era só para criança, eu tive um abaixo-assinado, porque eu aceitei uma criança PC, uma com síndrome de Down, uma com transtorno mental e uma com TEA. Naquela época não era lei, era exclusão assim, 99%. E eu achava assim, e se fosse meu filho, eu não gostaria que alguém aceitasse?
Então, partindo desse princípio, eu aceitava. E as mães altamente preconceituosas, porque criança não tem preconceito. Quem tem preconceitos é a família que cria, sabe, esses tabus, essas crenças limitantes desde muito pequenininho. E ali as crianças puxavam eles para brincar, sabia? As crianças brincavam. Nessa época meus filhos também eram pequenininhos, nessa faixa etária de 1 a 5 anos. Meu menino só tinha 3 anos e ele falava assim: mãe, por que fulano é daquele jeito? Foi papai do céu que fez errado? Ele fazia essa pergunta para mim. E eu delicadamente falava: não, é porque... Aí eu tinha que usar uma linguagem muito assim, para ele não ficar mais... Por exemplo, o meu filho, ele era amicíssimo dessa criança com PC. Essa criança de PC tinha 5 anos, mas era um bebê, gente. E na minha escola ele começou a andar, ele não andava, ele só sentava. Então eu parava tudo, ia para o parquinho para ajudar essas crianças. Eu ia com o maior prazer, largava meus afazeres, entendeu? Então as mães fizeram um abaixo-assinado para retirar as 4 crianças. E naquela época eu simplesmente fiz uma reunião, porque eu não gosto assim de mãe que vem me afrontar, eu não dou confiança mesmo, né? Fiz reunião e falei: querem tirar seus filhos? Tirem, porque eu não dependo dessa escola aqui. Eu ganho dinheiro lá fora. Numa palestra que eu dou, eu nem retiro aqui o que eu ganho, nenhuma palestra. Então, querem tirar? Pode tirar. Mas eu não vou tirar as 4 crianças. Não vou. Aí dei uma bronca mesmo. Falei: se fosse você ainda vai ter outro filho, porque as mães eram tudo novas, né? Eu era nova também. Eu falei: vocês ainda terão outros filhos, vocês serão avós. Então, cuidado com esse preconceito arraigado, né? Aí terminou que ninguém tirou. Mas se eu fosse aquela diretora: eu vou tirar por dinheiro, não. Eu não dependia daquela escola para nada. Ali o que eu ganhava eu botava na escola para as crianças, entendeu? Eu ganhava dinheiro fora, entendeu? Eu dava aula em faculdade, dava palestra, eu dava muitas aulas, eu tinha 3 empregos além da escola, entendeu? Então fica essa questão, esse preconceito arraigado. Então a escola tem que adaptar. Hoje existe a lei do mediador, bato isso aqui o tempo todo. Na rede particular o pai paga o mediador, na rede pública o município tem obrigação, porém nem toda escola cumpre. Aí a mãe tem que entrar, sabe, na justiça, no Ministério Público. Estou até dando uma palhinha aqui de lei, né? Porque eu entendo um bocadinho, tá? Então a mãe entrando com processo em cima do Ministério Público, ela vai conseguir, tá? Para você, mãe, que eu estou falando. Entra no Ministério Público, se a escola não colocar. É um direito. Eu não estou com a lei aqui, mas depois eu vou pegar essa lei para jogar aqui, para vocês gravarem. Dica da semana. Essa dica tem que ser da psicopedagoga, né? Esse assunto aqui. Monte uma caixinha sensorial personalizada com itens simples, mas eficazes para ajudar a criança a se autorregular. Sugestões: massinha, bolinhas de borracha, tecidos com diferentes texturas, fone abafador, objetos com cheiros suaves, papéis, diversos tipos de papéis. Compre, ou então pega um retalho de papel de revista, de papel jornal, de papelão, caixas, entendeu? De várias texturas, papéis para ele pegar, né? Por exemplo, nós que somos educadores, a lixa, nunca dê em lixa. Se você tem seu filho TA, nunca dê em lixa, porque a lixa desenvolve assim, a hipersensibilidade muito grande se a unha arranhar ali na lixa. Até nós adultos, mas principalmente eles, tá bom? Então, façam esses objetos, palito de picolé, palito de fósforo, palito de... tem N palitos, né? Tem palito de churrasco, né? Mas cuidado com a faixa etária, tá? Bola de encher, né?
Utilize recursos como apoio nas sessões psicopedagógicas e oriente os pais a criar em casa esses momentos de transição. Então, tipo assim, caixas vazias são excelente recurso. Caixa de creme dental, caixa de sabonete, caixa de qualquer tipo de caixa, para vocês brincarem, o papai e a mamãe brincar, de empilhar uma caixa sobre a outra, de vários tamanhos, né? Isso é maravilhoso, entendeu? Junta aqueles rolos de papel toalha, aqueles mais fortes, né? E para deixá-los brincar mesmo à vontade. Ah, mas vai ficar bagunçado. É tua realidade, mãe. É tua realidade. Eu aqui estou falando da condição do TA. Quem quiser assistir outras questões, por exemplo, vou até dar um recado aqui, que a partir de novembro, tanto o TA como o TDAH, o TA não estou mexendo, que é toda quarta-feira, tá? Mas o TA e o TDAH, que eu sempre coloco vídeo toda quinta, eu vou jogar os 2 vídeos, tanto do TEA quanto do TDAH, nas quartas-feiras, tá? Por quê? Porque eu desprezei a psicanálise e eu estou sendo cobrada. Por que eu deixei de fora? Então eu fiz isso, eu não estou retirando nada. Então eu vou gravar os 2 e vou fazer a edição toda quarta-feira, tanto do TEA quanto do TDAH. Eu acho que os pais deveriam assistir esses 2, se não os 3, né? Que na terça-feira é dia da dificuldade da aprendizagem, da qual eu falo o tempo todo. Então, dessas 3 temporadas, eu falo o tempo todo, só que as 3 não são iguais. Agora, muita criança que é TEA, ele é também TDAH. E muitas crianças que são TDAH têm o TEA e ainda não foi identificado. Então é por isso que eu digo assim, uma coisa é escuta, observa, né? Aqui eu dou dicas à beça. Eu tenho vivência de 30 anos de consultório, mas de vida de escola 51 anos, tá? Chegamos ao nosso encerramento. Os aspectos sensoriais do TEA são como filtros pelos quais a criança percebe o mundo. Às vezes esses filtros estão amplificados, como se fosse um amplificador de som, áudio, para baixo, né? E outras vezes estão atenuados. Então, aquele que põe a mão assim, e tem o outro que pega e faz um barulho. Não sei se vocês já observaram que tem criança que ele pega assim, qualquer objeto, né? E não joga de leve não, eles jogam, sabe? Aqui no consultório, aí eu tenho que deixar espaço, né? Geralmente eu atendo no chão, eu sento no chão, né? Só vou para a mesa quando tem que escrever alguma coisa. Mas, às vezes, eles pegam e jogam na parede, não joga nem no chão, tá? Pega os brinquedos assim, joga, e às vezes o pai quer até me reembolsar e eu fico com vergonha, eu não cobro não, entendeu? Eu fico com vergonha, porque o pai não tem culpa, né? Eu também não tenho culpa, mas eu sempre tenho mais de um do mesmo modelo. Então, mais do que corrigir, o papel do psicopedagogo é compreender, adaptar e acolher. Mas aqui, a palavra-chave do psicopedagogo é adaptar, na verdade, né? Adaptar a vida da criança com essa condição, adaptá-lo para que ele viva melhor, ele se desenvolva, ele crie autonomia, ele viva e seja feliz dentro da condição que ele estará o resto da vida dele, porque isso não é uma doença, não vai ter cura. Isto é um estado, aliás, não é um estado, é um estado que será permanente, mas que terá leveza, é isso que eu digo. Então, nós profissionais, junto com os pais, nós queremos entregar para vocês a leveza de uma criança tratada, acompanhada e acolhida. Então, um ambiente sensorialmente respeitoso é também um espaço de aprendizagem, segurança e pertencimento. Então, quando essa criança se sente acolhida,
né? Eu acabei de citar as 4 crianças que eu tive, isso no início da minha escola. Depois eu tive alunos de todas as condições como adulto, tá? Eu formei gente assim e eu também preparei gente assim, tá? Eu tive alunos cegos, eu tive alunos surdos, entendeu? E ajudei, eu fui de certa forma ponte para eles. Então não existe assim, vai ser devagar, mas vai chegar lá. Então bota um coelho e bota uma tartaruga. As pessoas que têm seus limites vai andar dentro do tempo dele. E o outro às vezes também vai correndo tanto que vai bater com a cara da parede. Também tem isso, né? Tá? Então, gente, sigam o tratamento rigoroso que vocês terão sucesso e leveza para a vida de vocês, tá? Chamada para ação e chegamos ao final. Este episódio fez sentido? Te ajudou naquela vírgula que eu falo? Sabe que cada vírgula se transforma numa palavra. Cada palavra pode ser uma estrofe, pode ser uma poesia, pode ser um verso. Compartilhem com seus conhecidos, com professores, com as colegas, tá? Eu quero criar uma comunidade aberta, né? Quer dizer, vai dar um trabalho, né? Mas se vocês quiserem vir para este grupo, tem um grupo, né? Então eu mando o link, vocês entram, vocês podem participar e ajudar outras mães, né? Nós temos aqui, nós colocamos vídeo no canal do YouTube, né? Que é o IDEL. O nome do canal é IDEL. É só entrar no YouTube e escrever IDEL. Aqui, ó, IDEL. Vou sair da frente para vocês verem. Olha lá. Lembrando que tem um H antes do L, viu, gente? Então escreve IDEL. O PodIDEL é cria do Instituto IDEL, que é Instituto de Desenvolvimento Humano Lucena. É o meu instituto, onde eu tenho consultório de terapeuta, consultório de psicanalista, consultório de psicopedagogia, né? E outras questões mais. Esta saleta aqui é a saleta de gravação de entrevistas, tá? Então, olha só, fica com Deus. Muito obrigado. Gratidão por hoje.